E Fernando Collor já tem como certo uma condenação no STF, mas isso não quer dizer que ele vai estar completamente fora da política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo ao 12h30 de 22 de maio e no último dia 18 de maio, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para condenar o ex-presidente e ex-senador da República, Fernando Collor de Mello, por envolvimento em crimes de corrupção ligados entre a UTC Engenharia e a BR Distribuidora. O STF já tem maioria, já tem 6 votos a favor da condenação do Fernando Collor. O processo é relatado pelo ministro Edson Fachin, que pediu ao Fernando Collor mais de 33 anos de prisão. E o julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira, 24 de maio. Independente de como votarem os ministros restantes, o Collor já está condenado. A pena deve ser revista e mesmo assim tem atenuantes, etc. Ele pode ainda entrar com embargos no processo, enfim, não quer dizer que ele seja preso de imediato. Mas a condenação até o momento é para que ele inicie a pena, seja pelo que tempo for, em regime fechado, ou seja, preso. Há quem aposte que ele fique cerca de 6 meses preso, etc. O fato é que o Collor ficará inelegível, ou seja, ele não poderá mais ser candidato nas próximas eleições e esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser um ator da política, pelo menos da política local aqui em Alagoas. Fernando Collor tem 73 anos de idade, seu período inelegível deve ser enquanto durar a pena que ele tiver, enfim, ou seja, ele já não deve mais ser candidato enquanto for vivo. Pela sua idade, como eu falei, ele tem 73 anos. E por que ele não vai sair da cena política? Porque o Fernando Collor de Mello é dono do maior grupo de mídia de comunicação aqui do estado de Alagoas. Para quem não sabe, quem não é de Alagoas e não sabe, o Fernando Collor, ele é dono da retransmissora da Rede Globo aqui em Alagoas, que é a TV Gazeta de Alagoas. Ele também é dono de um jornal impresso, que é o jornal Gazeta de Alagoas, dono de rádios na capital e no interior do estado, dono dos sites Gazeta Web, que é o site do jornal Gazeta de Alagoas, e de regra ali também é dono, ou pelo menos arca com os custos do portal G1 Alagoas, é dono também de uma televisão no canal fechado chamado TV Mar. Com relação à TV aberta, a reprodução da TV Globo, diga-se de passagem, o Fernando Collor tem pouca interferência no conteúdo editorial da TV. O conteúdo que é passado tem muito mais controle da Rede Globo do que propriamente da empresa local Gazeta de Alagoas. Assim como o portal G1, que é um portal da TV Globo. Aí do G1 Alagoas, a transmissão do G1, da TV Globo em Alagoas, assim como o Globo Esporte, etc. Mas todo o restante do grupo está sob a vontade do Fernando Collor. Ou seja, o Collor, mesmo sem ser candidato, continuará interferindo, influindo na política local em Alagoas. Porque a gente sabe muito bem o poder que tem os veículos de comunicação na influência do eleitorado, do eleitor, do amplificar mazelas, reduzir bem feitos, a depender da vontade, ou vice-versa, ou reduzir mazelas e pôr lupa de aumento em malfeitos. O Collor, quando ele foi empichado em 92, ele também teve seu período inelegível, entre 92, 8 anos, e 2000. E após passar esse período de inelegibilidade, o Fernando Collor voltou a ser candidato. Ele tentou, inclusive, ser candidato em São Paulo. E em 2006, 14 anos depois do impeachment, ele se elegeu senador em Alagoas. E ficou até o ano de 2018. A sua candidatura, até o ano de 2022, como senador da República. A sua candidatura em 2022 a governador de Alagoas
encampando o Bolsonaro, inclusive começou a circular um vídeo que ele fica gritando o nome do Bolsonaro, repetindo o nome do Bolsonaro aos berros diante do microfone. Ele abraçou tentando ser o candidato de Bolsonaro em Alagoas, e eu comentei isso aqui nos vídeos durante a campanha eleitoral, muito para conseguir novos eleitores. Os eleitores do Collor, via de regra, estão em idade avançada, né? Porque é muito da lembrança dele de quando ele foi governador de Alagoas na década de 80, prefeito de Maceió no início da mesma década, e presidente da República. Collor até conseguiu iniciar uma relação com novos eleitores, mas agora, não sendo mais candidato, isso se perde, e aí os eleitores votarão, enfim, outras alternativas ao nome do Fernando Collor. Mas ele não sairá da política, como não saiu nos 14 anos que ficou sem poder, sem ter mandatos, né? Seja quando estava inelegível e no período depois ele tentando recuperar algum mandato eletivo. Collor interferia na política local aqui em Alagoas através de seu grupo de mídia, muito poderoso, o maior grupo de mídia de Alagoas, e isso o fez sempre estar no centro da política, mesmo sem aparecer na política aqui em Alagoas. É muito comum a gente achar que só tem força política aquelas figuras que estão na linha de frente, né, que aparecem nos guias eleitorais pedindo voto, só entre aqueles que são candidatos, o que não é verdade. É uma série de lideranças políticas, e aí não só aqui em Alagoas, mas no Brasil inteiro, que eventualmente não podem ser candidatos ou não querem mais ser candidatos, enfim, mas continuam tendo muita força política nos bastidores. Alguns com poder de articulação, de relação com prefeitos do interior, vereadores, deputados, isso no Brasil inteiro. E também o caso do Collor, porque detém grupos de mídia poderosíssimos, né? O Fernando Collor, ele tem por baixo, aqui eu estou olhando para o site da organização Arnold Melo, que é o grupo ao qual ele é dono, só aqui aparece que ele tem 4 rádios aqui, mais a TV Mar, que é um canal fechado, e essa também é total gerência e vontade do Fernando Collor, do fazer política, do expor, do construir narrativas para interferir nas decisões políticas do povo. Dito isso, o Collor dificilmente aqui em Alagoas será tratado como rolete de cana chupado. Por conta disso, ninguém também vai querer brigar de frente com o Fernando Collor. Se em algum momento ninguém quiser tirar uma foto com ele ao seu lado, também chutá-lo como cachorro morto, também minha aposta, ninguém o fará por conta desse poderio midiático que o Fernando Collor tem aqui em Alagoas. O Collor, ele é uma figura que se construiu politicamente sem grupo. Grupo, quando eu falo, no sentido amplo, de partido, de ter um grupo em torno de si muito grande. Ele era um polo de atração da política local, aí virou presidente, aí nacional, foi empichado, ficou sem mandato, foi perdendo. E mesmo quando ele voltou a ter mandato, eleito senador pela primeira vez em 2006, ele continuou não tendo mais, ele não tinha mais a mesma força de outrora, ele já não voltou a ser aquele polo aglutinador de forças políticas em torno de si, apesar de sempre ter um eleitorado cativo e sempre, é bom que se diga, embaralhar um pouco o xadrez político eleitoral quando se lançava candidato. Ele tinha por característica, muitas das vezes, se lançar candidato como se fosse de surpresa, né? Ele era candidato a um cargo e de repente saía a outro, enfim, ou do nada, como em 2006 ele se lançou há um mês mais ou menos da eleição ao Senado e venceu. Do ano passado para governador, ele até bem pouco tempo antes de iniciar a campanha, os períodos de convenções, etc., ele ainda se dizia candidato à reeleição ao Senado, enfim, ele tem por característica. E há quem diga que ele poderia se lançar candidato a prefeito de Maceió nas eleições municipais de 2024. Com essa condenação do Supremo, ele não vai poder fazer isso. E mesmo que ele vá preso de imediato, ele continuará interferindo na política. Então, para aqueles que estão achando que o Collor
é rolete chupado, não serve mais para nada, tá fora da política, tchau e benção. Isso é uma visão equivocada. Não estou aqui dizendo que é isso que eu gosto, que é isso que eu quero. Por mim, o Collor era de fato o rolete chupado, mas o Collor não é só essa persona política eleitoral, candidato que já foi prefeito de Maceió biônico pela ditadura, mas foi governador de Alagoas eleito, foi presidente da República eleito em 1989 e teve mandatos no Senado Federal. O Collor político não é só isso. O Collor político se confunde com o Collor empresário através de seus grupos de mídia, que sim interferem bastante na tentativa de induzir o eleitorado alagoano para os candidatos que lhe convém fazer isso. Então o Collor continua na política, mesmo que ele vá preso, porque as empresas são dele, são da família dele. Ele é o chefe da sua família, não tem mais o Pedro, o irmão que brigou com ele lá no impeachment e tal. O Pedro já faleceu há muitos anos, então continuará, mesmo ele preso, esses grupos seguindo a linha editorial política, da parte política, que interessa ao Fernando Collor. Então ele continua na política, independentemente. E esse caso do Collor faz a gente ter a certeza da importância do debate e da democratização dos meios de comunicação, de como a estrutura da comunicação, da radiodifusão no Brasil, ela é problemática nesse sentido, porque ela está na mão de muito poucas famílias, todas elas com interesse político, algumas de perfil direto, como é o caso do Fernando Collor, outras mais indireto, como é o caso da Globo no geral, da família Marinho. Tá aí, esse é só mais um exemplo da importância da gente regulamentar os meios de comunicação da radiodifusão, de democratizar a radiodifusão no Brasil, para que se evite esse tipo de situação, né? Para além da influência que já se tem há muito tempo, do interesse direto, agora veja o Collor condenado, inelegível, mas não fora da política. Muito pelo contrário, é muito provável que agora ele bote seu grupamento midiático, sua estrutura midiática, para fazer mais política do que já fazia. Porque se antes ele estava ali para ser candidato e tal, alguns momentos poderia não esticar muita corda, porque poderia afetar alguma relação de aliança mais adiante com ele, candidato. Agora ele não é candidato mais, agora é muito pela vontade, enfim, o que for mais conveniente para manter o grupo funcionando. E, infelizmente, o Brasil funciona dessa maneira, né? Collor condenado é um alento para muita gente pelo seu histórico, suas relações com casos de corrupção, etc. Mas, e aqui sem a questão judicial, no centro, na questão política, o Collor continua aí na política, só que agora, literalmente, ou apenas, né, por outros meios. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço, caso você possa queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Acesse também meu blog de texto, que está aparecendo aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar ou complementar ou concordar com tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.